Se comparássemos a exposição do livro de Isaías, a série de mensagens no livro de Isaías, a uma viagem de carro através de uma estrada, eu poderia dizer que hoje nós estaremos fazendo a última curva. Estaremos então entrando na última subseção do livro, e na minha visão, em termos de estrutura literária, agora resta uma reta. Não é que é a última mensagem, mas é a última curva, e já dá para a gente, nesse retão, enxergar o final. Essa última seção do livro, que nas nossas versões estão nos capítulos 65 e 66, trazem uma resposta à oração que foi feita em capítulo 67, 63, 7 até 64, 12, mas também servem como uma conclusão muito adequada do livro. Por quê? Porque aqui Isaías retoma alguns assuntos, alguns temas que ele explorou no decorrer do livro, especialmente alguns temas que ele tratou logo no capítulo 1. É como se ele estivesse tratando esses temas logo no início, e agora no final ele quer novamente trazer para os seus leitores esses temas. Mas além disso, esses capítulos apresentam o clímax da história humana, o clímax do projeto redentor de Deus para o seu povo e para a sua criação. Nesse texto nós temos as profecias quanto a novos céus e nova terra, onde o estágio final do projeto salvífico de Deus, do projeto redentor de Deus, então aparece. Mas além disso, nesses capítulos finais, por várias vezes, inclusive no último versículo, Isaías desafia o seu leitor a pensar no seu destino final. Isaías, usando metáforas e imagens bem vívidas, como foi peculiar no decorrer de todo o livro, ele se manifesta como um escritor fantástico, e ele busca reorientar não só o povo de Israel de sua época, quanto à sua identidade, quanto ao seu destino, como se comportar diante de situações difíceis, situações conflituosas, mas também ele procura mostrar aos leitores de todas as épocas que há apenas 2 destinos eternos. Como foi no decorrer do livro, e agora de modo mais enfático, nos 2 últimos capítulos, ele alterna profecias de juízo e profecias de salvação. Ele mesmo mostra que dentro do povo de Israel, o povo para o qual ele está profetizando, há 2 grupos de pessoas. Aqueles que se arrependeram e aqueles que não se arrependeram. Aqueles que se arrependeram e acertaram sua vida com Deus, caminhando em fidelidade, e aqueles que decidiram mascarar sua vida de desobediência com alguma religião. Como nós vimos, o capítulo 64 terminou com um lamento e uma indagação a Deus. O profeta, numa oração coletiva, isso é, numa oração em que ele expressa o pensamento da nação, ele pergunta para Deus se diante de tais calamidades, e as calamidades que ele se refere seriam aquelas calamidades da invasão da sua terra, da destruição da sua cidade, especialmente da destruição do templo, do povo, dos invasores ter tomado todos os objetos sagrados do templo, ter colocado fogo no templo. Então ele pergunta, diante de tais calamidades, o Senhor vai se conter? O Senhor vai ficar calado ou vai ficar inativo? O Senhor não vai fazer nada? E Deus vai responder.
E a primeira resposta de Deus é: eu não estou inativo. Eu estou agindo. E nessa primeira parte, que compõe os versos 1 a 7 do capítulo 65, eu quero destacar 3 maneiras como Deus diz que Ele está agindo. Apesar das calamidades que sobreviriam ao povo, apesar destas desgraças que viriam ao povo de Israel, ao povo judeu, que era o povo que tinha uma aliança com Deus, daquele povo ter sua terra invadida, ser levado para o exílio, ter o seu templo destruído, ter os seus objetos sagrados roubados e alguns queimados no fogo. Apesar disso, Deus diz: eu não estou inativo, eu estou agindo. Vamos ler capítulo 65, versos 1 a 7, e depois vamos mostrar as 3 maneiras como Deus estava agindo. Diz assim, Isaías 65, 1 a 7. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Todo dia estendi as mãos a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. É um povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Eles se assentam entre as sepulturas e passam as noites em lugares misteriosos. Comem carne de porco e nos seus pratos têm ensopado de carne abominável. É um povo que diz: fique onde está, não se aproxime de mim, porque sou mais santo do que você. Estes são como fumaça no meu nariz, como fogo que queima o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total, pelas iniquidades de vocês e também pelas iniquidades dos seus pais, diz o Senhor. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Por isso, eu os farei pagar integralmente pelas suas obras antigas. Vamos orar. Senhor nosso Pai, nós temos diante de nós a Tua palavra. Nós reconhecemos que não somos capazes de compreendê-la, de explicá-la, de amá-la e de vivê-la. Nós precisamos do Senhor através da ação do Teu Espírito Santo, iluminando o nosso entendimento, dando-nos as palavras adequadas na explicação e inclinando o nosso coração e a nossa vontade para o amor e obediência a esta palavra. E tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus não estava inativo, mas havia se revelado antes mesmo de Israel clamar a Ele, e também a um povo que nem clamado havia. O profeta havia perguntado: o Senhor vai ficar calado? E esta palavra calado é a ideia de inativo, de alguém que não vai fazer nada. E Deus responde: não, eu não estou calado, eu não estou inativo. Eu fui procurado por quem não perguntava por mim, e fui achado por quem não me buscava. A ideia dessas duas frases em sua construção, na língua em que originalmente foi escrito o Antigo Testamento, é de que eu me permiti ser buscado por quem não me procurava. E eu me permiti ser achado pelos que não procuravam por mim.
O texto é citado no Novo Testamento, lá em Romanos, capítulo 10, verso 20, dando exatamente essa ideia, de que Deus havia se revelado a quem não havia perguntado por ele, a quem não havia consultado a ele, e que ele se permitiu ser achado por pessoas que nem o buscavam. A ideia aqui é: Deus tomou a iniciativa da revelação. Não foram as pessoas que procuraram por Deus, que primeiro buscaram a Deus e então Deus se revelou a estas pessoas. Não foi o caso. E sim o caso de Deus ter iniciado, Deus ter tomado a iniciativa da revelação. Em qualquer revelação entre seres pessoais com certa liberdade, nós só conhecemos alguém se a pessoa permitir-se conhecer. Você pode querer conhecer alguém. Você pode querer saber o que alguém pensa. Você pode querer saber o que alguém sente. Você pode tomar a iniciativa de perguntar para a pessoa, indagar a pessoa, consultar a pessoa. Mas se a pessoa não quiser se revelar a você, você nunca vai conhecer. Você pode tirar algumas conclusões. Você pode chegar a certos aspectos de achar que é isso que ela pensa, achar que é isso que ela sente. Mas saber de verdade, você não vai saber, a não ser que a própria pessoa se revele, que a própria pessoa se mostre. Se é verdade isto nos nossos relacionamentos, ainda mais no nosso relacionamento com Deus. Nós só podemos conhecer a Deus se o próprio Deus tiver tomado a iniciativa de se revelar. E Ele tomou. Antes mesmo que as pessoas desejassem conhecê-lo, antes mesmo que as pessoas perguntassem por Ele, antes mesmo que as pessoas o consultassem, Ele se revelou. Ele se mostrou. E antes mesmo que as pessoas o procurassem, Ele se apresentou a estas pessoas para ser achado por elas. E na última parte, a última frase do verso, confirma exatamente essa ideia das duas primeiras, quando diz: há um povo que não se chamava pelo meu nome, isto é, um povo que não tinha um relacionamento comigo, um povo que não estava ligado a mim, um povo que não era meu povo, eu me apresentei. Eu me manifestei e disse: vejam, eu estou aqui, eis-me aqui. Então Deus está dizendo: eu não estou inativo, eu estou me revelando. Eu estou me mostrando às pessoas. É como se Deus respondesse para o profeta o seguinte: o problema não sou eu. O problema não é que eu estou parado. O problema não é que eu não estou fazendo nada diante das calamidades, diante dos problemas que vocês estão enfrentando. Não, porque eu estou me revelando. Antes mesmo de vocês perguntarem por mim, eu me manifestei a vocês. Antes mesmo de vocês me buscarem, eu me permiti ser achado por vocês. Eu me apresentei a vocês antes de vocês serem chamados como meu povo. Antes de vocês se colocarem como o meu povo, eu me apresentei a vocês e disse para vocês: vejam, eu estou aqui, eis-me aqui. Então eu não estou inativo, eu estou me revelando. Como eu disse
no Romanos capítulo 10, verso 20, o apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Romanos, cita este versículo de Isaías, não só esse, como também o próximo versículo lá do Isaías 65, 2, e ele cita aqui para falar, tratando do plano de Deus para o povo judeu, o plano de Deus para o povo de Israel. E ele manifesta como Deus está chamando os que não são judeus para colocar ciúme no povo judeu. E aí ele cita a profecia de Isaías que diz: fui achado pelos que não me procuravam e revelei-me aos que não perguntavam por mim. No caso, nós que não somos do povo de Israel, nós que não somos gentios, o apóstolo está dizendo o seguinte: ocorreu a mesma coisa que ocorreu com o povo judeu. A iniciativa de conhecer Deus, a iniciativa de entrar num relacionamento com Deus, não foi do povo de Israel. Lembra que o povo de Israel é descendente de Abraão. E quem tomou a iniciativa no relacionamento entre Deus e Abraão, quem tomou a iniciativa? Deus. Deus foi lá e chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, e disse para Abraão: deixa a tua terra, deixa os teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então eu vou te fazer de você uma grande nação e eu vou te abençoar. A iniciativa foi de Deus. Sempre foi Deus que tomou a iniciativa de estabelecer o relacionamento. Isto foi verdade quanto ao povo judeu e é verdade também quanto a nós. Você só procurou saber alguma coisa de Deus porque Deus se revelou a você. Porque Deus lhe buscou. Lembra do que é dito? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus disse para os seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, e sim eu que escolhi vocês. Deus não está inativo. Diante das dificuldades e problemas que você enfrenta na vida, quando parece que Deus está distante, que Deus não está fazendo nada, que Deus está parado, que Deus parece que te deixou de lado, lembra, se você tem um relacionamento com Deus, se você eleva a sua voz a Deus em oração, se você tem uma crença, uma fé que Deus existe e que você pode falar com Ele, isso só acontece por quê? Porque Deus se revelou a você. Foi Deus quem buscou você e não você que tomou a iniciativa de buscar a Deus. A nossa busca a Deus é sempre resposta, consequência do ato de Deus nos buscar. Como diz Romanos capítulo 3, não há quem busque a Deus. Nenhum de nós busca a Deus por si mesmo. Quando nós nos dispomos a buscar a Deus, é porque de alguma maneira, de alguma forma, Deus já se revelou a nós. Deus já plantou em nosso coração o desejo de buscá-lo, o desejo de ir atrás dele. Deus já colocou, já nos fez ver a necessidade que temos de Deus. Lembre-se sempre disso. O relacionamento que nós temos com Deus deve-se à iniciativa de Deus. Podemos ver isso no decorrer da história bíblica. Quando Adão e Eva pecaram ali no jardim do Éden, quem é que toma a iniciativa de ir atrás e restabelecer o relacionamento? É Deus.
mesmo depois de ter escolhido o povo de Israel, através de Moisés foi ao Egito, resgatou esse povo, conduziu esse povo no deserto, colocou este povo na terra prometida. E todas as vezes que esse povo se afastou de Deus, quem é que tomava a iniciativa de restaurar o relacionamento? Deus. Muitas vezes através de atos disciplinares. Ele permitia que outras nações dominassem aquele povo, colocassem aquele povo numa situação difícil, para que aquele povo acordasse e buscasse a Deus. Mas sempre foi Deus. Lembra do caso de Oséias, que Deus usa como ilustração para o relacionamento dele e do seu povo? Que a esposa do profeta Oséias o abandonou, adulterou, foi viver com outro homem. E o que Deus disse para Oséias? Vai lá buscar tua mulher, vai atrás dela. Inclusive agora você vai ter que comprar, porque ela pertence a outro homem. Você vai ter que pagar para que ela deixe de ser para outro homem, de outro homem, e você vai trazê-la para casa, ela vai passar o tempo da purificação e ela vai voltar a ser sua mulher. E Deus disse, você vai fazer isso por quê? Aí Deus disse, porque é isso que eu faço com o meu povo. É isso que eu faço com o meu povo de Israel. Eles me deixam, eles vão adorar outros deuses, e sou eu que vou atrás deles, e sou eu que pago o preço de trazê-los de volta. Lembra também de Jonas? Ele fugiu de Deus. E Deus deixou ele fugir? Não, Deus foi atrás, com um vento, uma tempestade, um peixe. Deus foi atrás dele. Deus não está inativo. Ele está se revelando. Ele está se colocando em nosso caminho. Ele está se mostrando a nós. Ele está dizendo, vejam, eu estou aqui. Vejam, eu estou aqui. Então, lembre-se disso. Se você tem um relacionamento com Deus, o mérito não é seu. O mérito não é nosso. O mérito pertence exclusivamente a Deus. Se você pertence ao povo de Deus, não foi porque você buscou a Deus primeiro, mas porque Ele buscou você. Buscou você muitas vezes através de outras pessoas, de amizades, de pessoas que lhe abriram os olhos para verdades espirituais. Buscou você através de certas dificuldades na vida, certas decepções, certas desilusões, certos caminhos fechados. Ele acordou você. Ele fez você se deparar com cercas espinhosas que te fizeram voltar para Ele. Mas sempre foi Ele. Sempre foram os seus laços amorosos, as suas cordas amorosas, como diz o profeta Jeremias, que te puxaram para Ele. Deus não está inativo. Ele está se revelando, Ele está se mostrando. A segunda maneira, voltando a Isaías capítulo 65, é que Deus não estava inativo, mas Deus buscou um povo teimoso. E aí nós vamos ver os versos 2 a 5. Todo o dia estendia as mãos a um povo rebelde. A ideia de rebelde aqui é um povo que teima com o erro. Teima em não obedecer a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 1, verso 23, já tinha chamado os príncipes, os líderes de Israel, de pessoas teimosas, pessoas rebeldes. E no capítulo 30, verso 1, ele chama esse povo de rebelde, dizendo que eles eram rebeldes porque eles não executavam os planos que vinham de Deus.
Eles procuravam seguir seus próprios planos. Outros textos bíblicos nos mostram o que quer dizer ser um rebelde, ser um teimoso diante de Deus. Por exemplo, no livro do profeta Zacarias, aí mesmo no Antigo Testamento, o penúltimo livro do Antigo Testamento, no livro de Zacarias, no capítulo 7, verso 11, falando desse mesmo povo, o povo de Israel, diz que Deus levantou pessoas para falar com eles, porém eles não quiseram atender. E rebeldes me viraram as costas, taparam os ouvidos para que não ouvissem. Então, o que é alguém, segundo essa descrição, alguém rebelde? É alguém que não quer ouvir o que Deus está dizendo. É alguém aqui, ele usa até uma figura de linguagem, alguém que tapa os ouvidos. Eu não quero ouvir o que Deus está dizendo. E alguém que vira as costas. Qual é a ideia? Você já falou com alguém dando uma ordem e esta pessoa simplesmente vira as costas para você? Qual é a sensação? Especialmente se você tem autoridade sobre esta pessoa. Você é pai, é mãe, é professor, é chefe. Aí você fala alguma coisa e a pessoa simplesmente vira as costas ou tapa os ouvidos porque não quer ouvir, não quer obedecer. O que significa isso? Vamos supor que você é meu chefe e você me dá uma ordem. E você está falando e eu simplesmente faço isso e vou embora. O que significa? Não estou nem aí o que você está dizendo. Pronto, isso é rebeldia. Isso é ser teimoso com Deus. Não querer ouvir o que Deus diz. Virar as costas para Deus. Um outro texto que coloca esta situação está no livro de Salmos, no capítulo 78, verso 8. O Salmo de Asaf, ele desafia a que fosse falado para a próxima geração tudo o que Deus fez, para que essa próxima geração não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, de coração inconstante e que o espírito não foi fiel a Deus. Então, o que é rebelde? Aqui nós temos inconstância e infidelidade. O que é rebelde? É alguém que não se mantém constante, não se mantém firme nos caminhos de Deus. Alguém que não se mantém fiel. Alguém que ora está obedecendo a Deus e ora não está obedecendo a Deus. Alguém que num determinado momento decide ouvir o que Deus diz e se compromete a seguir os seus caminhos, mas daí alguns outros momentos toma a decisão de não, eu vou fazer o que eu quero mesmo. Então isto é rebeldia, essa inconstância, esta falta de fidelidade para com Deus. Uma descrição muito gráfica de rebeldia vai aparecer em Provérbios 7:11, descrevendo uma mulher adúltera. Uma mulher casada, mas que não está satisfeita com o marido, e que aí ela fica muito inquieta, andando nas ruas, procurando alguma coisa, procurando alguma satisfação. E a palavra usada lá, traduzida como inquieta, de fato é rebelde. Porque alguém rebelde não consegue ficar quieto, né? Já lidou com criança rebelde? Você diz, fica aí quietinho e espera. É assim que ela fica? É? Não. Então é interessante essa
pintura bem gráfica de rebeldia na figura daquela mulher, certo? É alguém que não se aquieta, que não está satisfeito com nada. A insatisfação que leva a pessoa a procurar uma coisa, procura outra, vê aqui, vê ali, não está contente ali, corre para aqui, para lá, nunca encontra satisfação, é um sinal de rebeldia. Por quê? Porque a nossa satisfação está na obediência a Deus, em aquietar o nosso coração com Deus. Enquanto a gente não aquieta o nosso coração com Deus, nós estaremos sempre insatisfeitos. Nada vai nos preencher, nada vai nos alegrar plenamente. Então nós estaremos sempre nessa busca de rebeldia. E um quarto texto também que nos descreve essa rebeldia está no livro de Neemias, quando ele também se refere ao povo de Israel. Neemias capítulo 9, verso 29, diz assim, em Neemias 9, 29, testemunhaste contra eles, para que voltassem à tua lei, porém eles se mostraram arrogantes, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, pecaram contra os teus juízos, pelos quais aquele que os cumprir viverá. Em sua rebeldia, voltaram as costas, foram teimosos e não quiseram ouvir. Então você tem aí 3 características que já apareceram nos outros textos: rebeldia, virar as costas e não querer ouvir. Mas há uma quarta bem interessante: eles se mostraram arrogantes. Rebeldia é arrogância. Inclusive a Bíblia coloca a rebeldia como a primeira arrogância, a arrogância maior. A desobediência a Deus é o maior sinal de orgulho, de arrogância. Porque quando Deus me manda fazer uma coisa e eu digo não faço, em primeiro lugar, eu estou me achando mais poderoso do que Deus. Concorda? Deus diz, senta aí. Eu digo, eu não vou sentar não. O que eu estou dizendo? O Senhor não manda em mim. Quem manda em mim sou eu. E isso é verdade? É? Deus manda tanto em mim que se Ele quisesse tirar a minha respiração agora, o que aconteceria? Tiraria e pronto. Não é isso? Ele deve satisfação a alguém quanto a isso? Não. Então, quando eu não obedeço a Deus, eu estou sendo extremamente arrogante. Mas tem uma outra coisa. Quando Deus diz, senta aí, é porque Deus sabe que aquilo é o melhor para mim naquele momento. Eu digo, não vou sentar não. O que eu estou dizendo? Eu sei o que é melhor para mim. O Senhor não sabe não. Isso é arrogância? E muita arrogância. Como é que eu sei mais do que Deus? Como é que eu sei o que é melhor para mim e Deus não sabe? Então, rebeldia é arrogância. Voltando lá a Isaías, veja o que é dito. Estendi as mãos todo dia. Pense num Deus humilde. Concorda comigo? Aqui é um Deus humilde? É, né? Que ele precisava do povo de Israel? Precisava? Não. O povo precisava dele, mas ele não precisava de Deus, né? Suponha que você tem uma empresa, tem uma firma e tem um funcionário rebelde. Você só fica com esse funcionário em uma condição, qual é? É se não tem outro que consiga fazer o mesmo que ele faça e você precisa demais do serviço dele. Essa é a única condição que eu acho que um empresário fica com um funcionário rebelde. Concorda? É que só, rapaz, só ele sabe isso. Se ele sair, a gente fecha, porque então só ele sabe, a gente tem que aguentar os desmandos deles. Mas se não for esse o caso, você é um empresário, uma empresária, e tem lá um funcionário rebelde, e tem outros que podem fazer o serviço dele.
que acontece? Hã? Fulano, traz a tua carteira aí, por favor, certo? E paga os direitos e tchau. Ou não é? É. Deus precisa da gente? Precisa? Na hora que Ele quiser demitir, demite a vida, o quê? A vida continua, a vida segue. Mas veja, estendeu as mãos. Chamou. Eis-me aqui. Eu estou chamando vocês a um povo rebelde. Deus não estava inativo. Ele estava agindo para levar para Ele este povo rebelde. E Ele fez isso quantas vezes? O que diz o texto? Todo dia, todo dia, todo dia, chamando esse povo, convidando esse povo para segui-lo. Mas esse povo andava por seu próprio caminho. Um caminho que não era bom, seguindo suas próprias ideias, seguindo seus próprios pensamentos. Deus estendeu sua mão para um povo que não queria nada com Ele. Para um povo que queria ser o dono da sua própria vida. Para um povo que queria seguir suas próprias ideias. Para um povo que queria tomar suas próprias decisões sem consultar Deus e sem ter a aprovação de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para o profeta: a questão, Isaías, não é que eu estou inativo, eu não estou. Eu tenho me revelado e eu tenho buscado esse povo. Mas esse povo o quê? Não quer nada comigo. Esse povo quer seguir sua própria vida. Esse povo quer seguir suas próprias ideias. Quando você se vir em situações de dificuldades, em situações difíceis, e ficar perguntando, mas Deus não está fazendo nada? Mas será que Deus não está se importando comigo? Antes de fazer essa pergunta, lembre-se, Deus se revelou a você e Deus busca você. Qual tem sido a sua resposta? Qual tem sido a tua reação? Você tem ido ao encontro de Deus ou você tem decidido viver sua vida do seu jeito? Viver sua vida à sua maneira? Ser o dono da sua própria vida? Ou você tem se submetido a Deus? Como eram estes pensamentos que o povo seguia? Isso é descrito nos versos 3, 4 e 5. É um povo que de contínuo me irrita. A ideia é que me provoca a ira continuamente. Essa expressão aqui traduzida como irritar ou provocar a ira, ela era utilizada em contextos de ciúme, em contexto quando alguém queria provocar ciúmes noutra pessoa. Por exemplo, quando Penina, lembra da história de Penina e Ana, 1 Samuel capítulo 1, quando Penina queria provocar a ira em Ana, provocar ciúmes em Ana com o marido. Então, essa é a ideia. E todas as vezes que ela é usada para Israel, o contexto é de idolatria. Israel provocava a ira de Deus indo adorar outros deuses, indo para a idolatria. É isso que Deus quer dizer com provocar a ira. Mas provoca a minha ira abertamente. A palavra aí literalmente é descaradamente, é na minha cara. A ilustração é de uma mulher que trai o marido com outro homem na frente do marido, o marido sabendo.
Ela não tem nenhuma preocupação de esconder, nenhuma preocupação de fazer isso de modo oculto, nenhuma preocupação de fazer isso de modo que o marido não venha descobrir. A ilustração que Deus está usando aqui para falar do povo dele é essa. Eu estou estendendo a minha mão para um povo que me trai descaradamente, que me deixa para seguir outros deuses sem nenhuma preocupação de disfarçar, sem nenhuma preocupação de fazer escondido, não. É na minha cara, é diante de mim. E aí você lembra do primeiro mandamento em Êxodo 23, não terás outros deuses diante de mim. Mas o povo diz, não, a gente tem. A gente vai adorar outros ídolos. E eles fazem isso continuamente. E aqui você vê, Deus estende as suas mãos todo dia. Mas o povo continuamente busca outros deuses. Busca a idolatria. E ele faz isso como? Sacrificando em jardins. A ideia aqui é que eles construíam jardins, lugares bem bonitos, e ali construíam seus altares para realizarem seus cultos idólatras. Eles não iriam adorar no lugar que Deus havia estabelecido, mas eles faziam seus próprios jardins, construíam seus próprios altares de tijolos para sacrificar e queimar incenso. E no verso 4 nós temos alguns detalhes de uma religião bem estranha. Eles se assentam entre as sepulturas. A ideia é que eles iam para os cemitérios para fazer os seus cultos. Isso é, eles consultavam os mortos. Eles deixavam de adorar o verdadeiro Deus, o Deus vivo, deixavam de lado a revelação de Deus para ir consultar os mortos. Isaías já havia tratado disso no capítulo 8, verso 19, falando de um povo que deixa o Deus vivo para ir saber o que os mortos têm a dizer sobre os vivos. Isso é um absurdo. Como é que a favor dos vivos você vai consultar os mortos? E parece que a prática continuava. Parece que o povo continuava nesse tipo de religião, uma religião que consultava os mortos. Mas aí diz, e passam as noites em lugares misteriosos. A ideia aqui é de buscar religiões ocultas, religiões de ocultismo, religiões secretas, para ter certos sonhos, certas visões, que só os iniciados naquelas religiões podem ter, como se buscassem alucinações. Então havia certos lugares secretos, certos lugares que só alguns que conheciam poderiam ir, não eram lugares de culto aberto, não eram, por exemplo, um lugar como esse aqui que qualquer um poderia entrar, não. Eram lugares secretos, lugares ocultos, que só aqueles que já pertencem, que já se iniciaram podem ir, e nós vamos lá para ter uma conversa com as entidades ocultas. E nós vamos lá para procurar saber o que os espíritos têm a nos dizer. E nós vamos lá para procurar provocar que eles produzam em nós alguns sonhos, algumas visões, algumas alucinações, para nos dizer como nós devemos fazer. E nessas religiões haviam certas refeições com alimentos que Deus já havia condenado lá no Antigo Testamento para o povo de Israel, como a carne de porco ou qualquer ensopado com carne abominável. O povo nem estava preocupado com isso. O que eles queriam então era essa questão do mistério, essa questão do ocultismo, essa questão de saber o que os mortos tinham a dizer. Era isso.
O que nós podemos saber do outro lado? O que aquelas entidades ocultas, os demônios ou os espíritos têm a dizer para nós? Eles queriam isso, esta era a religião que eles seguiam. E sabe o que acontecia? Esse povo dizia: fique onde está, não se aproxime de mim, porque eu sou mais santo do que você. Quando nós abandonamos Deus, há uma inversão de valores na vida. Essa fala aqui poderia ser dirigida ao próprio Deus, o povo dizendo para Deus: olha, fica lá, nós não queremos que o Senhor se meta na nossa vida. A gente quer dirigir a nossa própria vida. A gente já escolheu o nosso próprio caminho, é isso que a gente quer. Então fica lá e a gente fica aqui. Mas poderia também estar dizendo para outras pessoas: olha, eu hoje fui lá naquele culto, eu hoje fui lá naquela cerimônia religiosa secreta e agora eu estou santificado. Então, não toque em mim, porque se você tocar em mim, eu vou deixar de ser santo. Uma completa inversão de valores que não vê a santidade como o andar com Deus, o obedecer a Deus, mas a santidade exatamente na desobediência a Deus. E aí o que Deus diz? Como é que Deus vê esse povo? Note bem, esses que estão fazendo isso se veem como santos. Nota isso no verso 5, eles se veem como santos. Não toque em mim porque eu sou mais santo do que você. Agora, como é que Deus vê? A segunda parte do versículo. Como fumaça no meu nariz. Já teve fumaça no seu nariz? Já esteve num ambiente que ficou fumaça no seu nariz? É confortável, não é confortável? É? Não é não? É uma ilustração que Deus usa. Esse povo, para mim, é como se tivesse fumaça no meu nariz. E algo que queima o dia todo, não para. Não para, é como se eu estivesse sufocado num ambiente que só tem fumaça no meu nariz. É esse povo. E era esse povo que Deus estava buscando. Então Deus diz para o profeta: eu não estou inativo, não. Eu estou buscando um povo que é rebelde. Um povo que decidiu seguir os seus próprios caminhos. Um povo que não me quer perto dele. Um povo que diz: vai para lá. Deixa a gente seguir o nosso caminho. Então o problema que está acontecendo com vocês, Deus está dizendo para Isaías: não sou eu. Não é que eu estou inativo. Não é que eu estou calado. Não é que eu estou aqui sem fazer nada. Não é isso. O problema é a rebeldia de vocês. É a desobediência de vocês. É que vocês querem ser os donos da própria vida. É que vocês querem um Deus do jeito de vocês. Vocês querem um Deus à imagem e à semelhança de vocês. Vocês querem um Deus conforme a conveniência de vocês. E Deus está dizendo: eu não me presto a isso não. Eu não consigo ser amordaçado para ser do jeito que vocês querem. Eu não sou um Deus que é manipulado pela minha criatura, não. Não. Vocês escolheram um caminho. Eu tenho estendido as minhas mãos. Eu tenho me revelado. Eu tenho buscado. Mas vocês têm teimado em seguir o caminho de vocês. Quando ocorrer crises na vida, quando aquilo que você preza, aquilo que você valoriza, se arrebenta na vida, você não consegue mais encontrar satisfação e alegria, está perdendo aquilo que você dá muito valor, antes de perguntar: mas por que Deus não faz nada? Mas por que Deus não age? Mas por que Deus não impediu? Mas por que Deus não fez isso? Por que Deus não fez aquilo? Lembre-se, Deus está fazendo, Deus está se revelando, Deus está buscando, Deus está indo atrás do seu povo. Então a pergunta é:
eu estou reagindo corretamente? Eu estou reagindo adequadamente? Eu estou me deixando encontrar por esse Deus? Eu estou me curvando à revelação desse Deus? Ou eu estou querendo seguir minhas próprias ideias? Ou eu estou querendo seguir o meu próprio caminho? E a terceira maneira e última, como Deus demonstra que não está inativo, aparece nos versos 6 e 7. Ele diz que está medindo o pecado do povo para trazer o juízo. Ele diz: vejam, ou eis, está escrito, diz o Senhor. Isso está registrado. Eu não me calarei. E aí você lembra, esta expressão não me calarei significa não ficarei inativo. É a mesma que aparece lá no versículo 12 do capítulo 64, quando o profeta pergunta: o senhor vai ficar calado? O senhor vai ficar inativo? Aí Deus responde o quê? Não. Agora eu vou agir talvez de uma maneira que você não espera. Porque eu já disse que eu não estou inativo. Eu estou me revelando, eu estou buscando, mas o povo não quer me obedecer. Então eu não vou ficar, como você disse, calado, não. Eu não vou ficar inativo. Mas o que? Retribuirei. Eu pagarei. E pagarei totalmente. E pagarei integralmente. E Deus diz: isso está escrito, isso está registrado. A ideia é, não vai mudar. Alguns acham que o que está escrito seria o pecado do povo, e poderia ser. Lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 12, diz que no juízo final serão abertos os livros. E cada um vai ser julgado segundo o que estava escrito nos livros. A ideia de um tribunal, e abrem-se os autos do processo. E Deus está usando essa linguagem. Naquele tribunal vai estar escrito. A nossa vida vai estar escrita. Poderia ser isso? Sim. Mas poderia ser também que Deus estava dizendo o seguinte: o juízo que eu anuncio já está escrito lá desde Deuteronômio. Por exemplo, Deuteronômio 32, 22. Eu já havia anunciado que se vocês me desobedecessem, se vocês teimassem, se vocês fossem rebeldes, eu iria trazer o juízo sobre vocês. Isso já está escrito. Mas creio que a ideia principal que Deus está dizendo, está registrado. Se teimarem na rebeldia, não vai ter saída. Eu vou retribuir. E eu vou retribuir integralmente. Tanto pelos pecados de vocês, como pelos pecados dos pais de vocês, que também foram idólatras, que também me afrontaram, que também me desafiaram, que também descaradamente me desobedeceram. Eles adoraram os deuses deles nos outeiros, nas colinas, queimaram incenso nos montes. Eu vou fazer com que paguem integralmente. Existe um preço quando nós escolhemos seguir o nosso próprio caminho. Existe uma consequência quando eu tomo a decisão de não me submeter a Deus. E a consequência é o juízo de Deus. Nesse versículo 7, Deus até diz: eu estou medindo as suas iniquidades. Eu estou tomando a medida das suas iniquidades. Algumas versões vão traduzir: eu os farei pagar. Mas é como se Deus dissesse: eu estou contando, eu estou anotando, no meu caderno eu estou registrando, e um dia eu vou fazer pagar. Você tem a opção de reconhecer o seu pecado
reconhecer a sua desobediência e aceitar o pagamento já feito por Jesus Cristo, o Filho de Deus, na cruz. E submeter-se a este Deus, deixar de seguir suas ideias, deixar de seguir os seus próprios caminhos e submeter-se única e exclusivamente a Deus. Adorar a Deus, servir a Deus do modo como Deus se revelou na sua palavra, e não conforme as suas ideias, e não conforme o seu gosto, e não conforme as suas conveniências, mas conforme Deus se revelou na sua palavra. E ao fazer isso, você vai ter o perdão de Deus. É o que Isaías vai tratar no próximo capítulo, na próxima etapa, nos versos 8 em diante. A salvação de Deus para aqueles que se submetem a Deus. Mas caso você queira, como nesses versos 1 a 7, ser rebelde, ser teimoso, não ouvir a Deus, não se submeter a Deus, seguir suas próprias ideias, querer ser o dono de sua própria vida, está escrito, Deus diz, eu vou recompensar, eu vou julgar, e eu vou julgar integralmente, eu vou julgar totalmente. Há apenas dois destinos: submeter-se a Deus e aceitar o juízo que já veio sobre a pessoa de Cristo, e aceitar a vontade de Deus na sua vida e curvar-se a essa vontade. Há um Deus que tomou a iniciativa de se revelar a você, há um Deus que estende as mãos para te chamar, há um Deus que te busca. Ou você continuar dizendo para esse Deus, não se meta na minha vida, vá para lá, deixe eu ser o dono do meu próprio nariz, deixe que eu siga minha própria vida do meu jeito. A escolha terá consequências, porque Deus não está inativo. Ele está se revelando a você, Ele está buscando você, e um dia Ele vai julgar você. Submeta-se a esse Deus. Aceite a revelação dEle. Aceite o chamado dEle, para não ser julgado por Ele. Porque esse Deus não vai ficar parado. Amém.